Calejão pintou uma conversinha esses dias sobre uma possível fuga do Bolsonaro. Não esses dias, já vem sendo sustentada essa possibilidade há algum tempo, né? A gente sempre falou aqui que uma das alternativas para o Bolsonaro, e talvez a principal, é fugir do país, assim como já fez Dudu Bananinha e o primo do Carluxo, o Léo Índio, né? Que está na Argentina. O Dudu Bananinha está nos Estados Unidos. Uhum. A Andréa Sadi trouxe um bastidor aqui, Calejão, que eu queria mostrar, né, contando que as possibilidades, segundo os investigadores, né, seria uma fuga por terra ou com jatinho para a Argentina ou Estados Unidos. Coincidentemente, onde estão filho e primo, sobrinho. Uhum. Ele é primo do Carluxo, Léo Índio, Léo Bolsonaro, Isso. né? Vamos ver aqui qual é a tese, a oposição, o que vai acontecer, e a gente vê um pouquinho aqui do que tem para falar André Sadi e Otávio Guedes. Deixa eu trazer uma apuração que eu fiz lá no blog, passei esses dias lá em Brasília, a gente acompanhou com os advogados a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada. Tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina, obviamente, Estados Unidos, né? Eles considerando o apoio ali, o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. Importante deixarmos claro isso. O que a gente mais vê de alinhamento, claro, eles são alinhados a Trump, mas é o MAGA Movement, que tem mais a ver com essa política partidária tal, do que qualquer outra coisa. Mas eles esperam isso. Fala, Guedinho. Desde que Eduardo Bolsonaro foi para lá, a primeira manifestação pública do governo americano foi elogiar o Exato. Sistema eleitoral, a justiça eleitoral brasileira, desculpa. Não, você está coberto de razão. Então, esses países, e é muito impressionante nessas apurações que eu fiz, que ninguém descarta, quando eu começo a perguntar, mas se a apuração, como qualquer apuração, se o ex-presidente for condenado, e for condenado à prisão, ele vai para que prisão, né? Porque tem isso também. Aí as pessoas me falam assim, mas a gente acha que existe a possibilidade de ele fugir, de fuga. Porque, como muita gente do lado de Bolsonaro fala, Bolsonaro não aguentaria uma prisão. Lembrando aqui, deixando registrado, como eu sempre deixo, que Bolsonaro já disse várias vezes que não vai fugir. Tá? Então, isso é a expectativa e a avaliação do lado dos investigadores, porque eles viram nessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos uma preparação para uma eventual fuga de Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá sem avisar ninguém, foi de surpresa, como a gente viu, não tinha roupa, já contei aqui várias vezes também. Então eles acham que o Bolsonaro pode fugir, condenado à prisão ou até antes. Aí você fala, mas está sem passaporte. Por isso que eles falam em fuga de carro, Otávio. Bom, Sadi, isso tudo talvez, todo esse temor estaria com menos intensidade se o Bolsonaro fosse ao segundo dia do julgamento. Que ele deu sinais contraditórios. A ida dele no primeiro dia do julgamento, do ponto de vista simbólico, foi uma vitória dele. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mostrou alguém que não tem medo de enfrentar a justiça, ao mesmo tempo que obedece os ritos da justiça, apesar de denunciar que ali é uma perseguição política, mas é obediente, é um réu, é alguém que é obediente, comparece às etapas do processo. Lembra quem? Lembra o Trump. O Trump, quando sofreu os processos, eram diversos processos, ele comparecia aos julgamentos, ficava ali, olhava assim, encarava de frente tanto os acusadores, as testemunhas e quem decidia, saía e dava uma coletiva na porta
da sede da Só um justiça. comentário, a mugshot do Trump, que é a foto que ele é fichado criminalmente, hoje está pendurada no Salão Oval. Mas ele usava aquela foto, ele é tão bom de marketing, que ele usou aquela foto a exaustão nas redes sociais e também em camiseta. Foi isso que inspirou a ideia do Bolsonaro ir ao STF. O método Trump. Coragem, enfrentamento, nada me intimida. Só que era para ter ido nos 2 dias. E no segundo dia ele não foi. Então, anulou o primeiro dia de julgamento. Simbolicamente, anulou. Por que ele recuou? Por que você recua? Porque o script, aquela desastrosa entrevista que ele deu na frente ao Senado... Pronunciamento, né? Ele não tinha pergunta. Era ele falando. Aquele pronunciamento. Que ele, na verdade, o Alexandre de Moraes, como relator, ele tinha que ler todos os crimes que Bolsonaro é acusado pelo Ministério Público. Não precisava nem ter lido o relatório, bastava dizer, egregia turma para poupar tempo, daqui a pouco Bolsonaro vai explicar tudinho o que o Ministério Público acusa, que ele gabaritou, ele foi de A a Z ali, naquela entrevista. Mas o script, retornando, era ele assistir à aceitação da denúncia, sair, fazer um pronunciamento de 15 minutos na frente do STF, e aí um desses conselheiros falou, faltou o fight do Trump. O fight, naquele momento em que ele recebe o atentado, né, escapa de um atentado e faz o fight, e muitos ali dizem que aquele é o ponto de virada. Ponto de virada não, que ele já estava muito bem colocado nas pesquisas, mas a certeza de que ele ia vencer. Então faltou o fight de Bolsonaro. E pior, ele foi para o Senado e apareceu foi interpretado com a cara de choro do lado da Damares. Alguém acovardado, né? Tá fechado o teu áudio. E aí, Calejão? Vamos ver Bolsonaro fugindo, preso, acovardado, com medo, vai de Getúlio, vai como, Calejão? Vai acontecer o que com o Bolsonaro agora? Vai fugir para alguma embaixada? Né? A gente sempre disse aqui que a cara dele é a fuga, né? A cara do Bolsonaro é fugir, porque como a Andréa Sadi, a gente já repetiu aqui, ele não aguenta uma semana dentro de uma cadeia, mesmo que foi uma cadeia militar, com todos os privilégios, né? Eu acho que ele não aguenta e vai, com certeza, dizer que está doente, que está com problemas, vai pedir uma prisão que seja não seja numa prisão mesmo, vai ser uma prisão domiciliar, eu imagino que ele peça isso, né? Combalido do jeito que ele vai tentar se passar, né? O que você acha dessa possibilidade de fuga, né? Depois que a gente viu tanto o Eduardo como o Léo Índio fugindo do Brasil? Dada a gravidade dos crimes que ele cometeu e pelos quais ele está sendo julgado, eu acho pouquíssimo provável que exista essa possibilidade pela via jurídica. Não acho, precisaria ouvir um especialista, mas não acho que ele vai ter condição de pleitear prisão domiciliar ou semiaberto ou nada disso. Entendeu? São muitos anos, né? Muito tempo, um potencial ofensivo gigante dos crimes que ele responde. Não vai ser, assim, coisa fácil, não. Agora, Beth, essa análise aí, eu concordo tanto com a Sadi quanto com o Otávio, ela não tem absolutamente nada de novo, essa apuração. A gente vem dizendo isso, pelo menos desde que ele se meteu lá na Embaixada da Hungria, que esse seria o caso. Assim, meses agora, quase um ano, cara, entendeu? Sim. Que a gente vem dizendo isso e que, olha, é óbvio que ele vai tentar fugir. O Bolsonaro não tem a fibra moral para encarar esse tipo de coisa de frente. Teve até colunista do Estadão tentando comparar com a Dilma. O Bolsonaro não tem assim, sabe, aquela poeirinha de areia que fica na sujeirinha da sola do pé da Dilma. Ele não chega nessa poeirinha. Ele não tem, cara. O cara é um covarde, ele é um canalha, ele é frouxo. É a hora que a coisa aperta, ele começa a culpar todo mundo. A culpa é da Zambelli, a culpa é do outro, a culpa é... Então, assim, não vai encarar, mano. Não vai encarar. A probabilidade dele fugir é gigante. É gigante.
Então, tentaram botar 1 milhão, né? Óbvio que isso era cascata, mas tentaram botar centenas de milhares ali em Copa, não rolou. Botaram 16, 18 mil. Estão chamando para o ato aqui da Paulista, vai ser um pouco maior, como eu vejo, vai ser um pouco maior do que em Copacabana. Mas mesmo assim, longe de ser o que eles precisam. Eles precisariam, Bezi, de, sei lá, centenas de milhares de pessoas aqui no vão livre do MASP. Aí beleza, entendeu? Tipo 10, 12 quadras da Paulista lotada, 15 quadras, sei lá, a Paulista inteira lotada, mano. Aí isso poderia começar a exercer alguma função no sentido que eles querem. Eles vão ter isso? Não vão ter. Não vão ter. Então, ele se bota num discurso, que nem a Sadi falou, não foi uma entrevista, porque ele não abriu, né, a coletiva ali, e ele só fala merda. A ideia era ele bancar ali um cara forte, que está encarando a situação de frente, sem fazer ataques muito contundentes. Eu conversei com um parlamentar essa semana que eu disse, olha, a ideia era essa. A ideia era, assim, emular o Trump. O que falta, por exemplo, como eu vejo na análise do Guedes ali, é que o Bolsonaro não tomou um tiro de raspão na orelha para fazer o fight. Então, são contextos absolutamente distintos. O Trump tinha um apelo brutal no qual ele acabava de ser alvejado por um disparo, e aí cria-se todo o mise-en-scène ali ideal para o que ele fez em seguida. O caso do Bolsonaro, fight, tá bom, não tem... Enfim, pode ser que se produza algo atípico aí, a gente não sabe o que pode acontecer, mas como eu vejo, Bez, ele cometeu outro erro grosseiro ali, naquele discurso. Ele reforça todos os crimes pelos quais ele foi denunciado. E se ele fugir, meu mano, isso eu te digo, pode jogar o artigo 312 do CPP fora, sobre a preventiva, porque não serve para nada. Né? Se você pega o 312, ele te diz, claro, que é para manter a ordem pública, que é para, caso a pessoa queira evitar a aplicação da lei penal, uma série de coisas. Bolsonaro fez tudo isso. E aí, não se aplicou nenhuma medida preventiva, nenhuma cautelar, não botou tornozeleira no cara e vai deixar o quê? Ele fugir de carro para a Argentina, depois pegar um jatinho enchendo o bucho de camarão voando para os Estados Unidos para viver bem lá para o resto da vida, ou até um novo governo de extrema-direita assumir o poder no Brasil? Sim. Vai desmoralizar, Bezi, vai ficar feio esse barato, hein? É verdade. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!